Boa noite, capivaras, capivaros e capivares. Como vocês estão nesta noite sombria de terça-feira, no mês das sombras? Neste mês de Halloween, viemos com a parte final de Okumi Cult. Vamos lá. Deixa eu só ver como é que tá o retorno do som. Pessoal no chat, me dá um retorno, fala como é que tá. Eu vou colocar uma música aqui também, aí me falem também se ela tá alta, baixa, como que ela tá. Ah, show de bola, galera. Mike vai colocar uma musiquinha aí pra nós. Aí fala aí, galera, se estão conseguindo ouvir. Musiquinha sombria, soturna de fundo. Só pra ver se eu tenho que aumentar aqui. Beleza. Gente, sejam bem-vindos. Aqui é o Cap Remoto. E hoje nós temos a parte final de Okumi, Cult Divinity Lost. E na narrativa, nosso querido Mike. Como podem ver no layout, Benjamin Fell, personagem do Dudes, faleceu algumas sessões atrás. E então somos 3 nessa party e vamos ver se a gente sobrevive até o fim. Eu acredito que não. Já estavam anunciando um TPK no chat aí e vamos ver até onde a gente vai. Vou deixar o pessoal se apresentar. Mark Gates, Gohan, como vai você nesta noite? Fala aí, galera. Eu sou o Gohan, já jogo aqui muito tempo com vocês. Hoje, de novo, reinterpretando Mark Gates, um playboy, filantropo, gente boa, convencido, filho da puta. Desculpa o palavrão. E é isso aí. É um prazer imenso jogar com vocês, com esse narrador maravilhoso, a galera do chat maravilhosa, esses companheiros de jogos que são lindos de morrer. Bora? Bora lá. Ana Miller, nossa querida Lid, se apresenta pra galera. Olá. Boa noite, gente. Eu sou Lidiane. Tô sumida tem um tempinho, mas tô aí, sempre presente, sempre na área. E hoje eu vou interpretar a Ana Miller, estudante de psicologia. Estou à procura do meu irmão, Alex, que agora atualmente com 10 anos. E vamos ver que tá tenso. Quem já ouviu as outras sessões aí sabe onde que a gente tá. Né? Galera, se você não viu as sessões anteriores, elas estão disponíveis lá na plataforma vermelha. Vou mandar aqui as nossas redes. Renanzinho já tinha mandado, mas vou mandar de novo. Vocês conseguem ver lá as sessões anteriores. E, bem, eu sou a Loca, mamãe capivara, e estou jogando com a Margot Frost. Ela é jornalista e ela também está procurando o irmãozinho dela. Vamos ver se a gente encontra essas crianças esta noite. E sem mais delongas, vou deixar a agenda para o final. Seguindo, Mike, estamos em suas mãos. Se apresenta e já engata a desgraceira pra gente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas as capivaras presentes aí. Mais uma live nossa. Tava com saudade de estar aqui, né? Já faz meses que eu não apareci aqui. Com saudade desses jogadores maravilhosos também. E talvez uma coisa que vocês não perceberam, mas essa mini campanha, ela tá, na semana que vem, ela tá fazendo aniversário de 1 ano. Ela durou 1 ano, começou no Halloween do ano passado. Bom, como a Lô já recomendou, e eu recomendo a todos também, essa é uma sessão de conclusão da campanha, então eu recomendo a todos que assistirem, curtirem, vão lá na plataforma vermelha, tá os outros vídeos lá, estão completos. Hoje mesmo eu estava revisando um pouco algumas coisas no vídeo, dado a extensão de tempo, e ela foi muito maneira, aconteceu várias coisas, algumas coisas que eu não me orgulho de ter narrado, mas a gente é um pouco reativo ao que os jogadores fazem, né, Gohan? Aí as coisas acontecem. E foi excelente. A própria morte do Benjamin Fell, vou até deixar aqui o suspense para quem ainda não viu, retornar lá na sessão e ver como foi, o que aconteceu, qual que foi a consequência.
que o Benjamin Fell se tornou após a morte dele. É bem interessante. E eu vou fazer aqui pra gente aqui um breve recap só pra gente se situar um pouquinho, mas seguem essa recomendação lá, tá? E antes até de começar o recap, eu vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer em todas as sessões que eu vou narrar de Cut, tá, gente? Cut é uma obra totalmente de ficção, assim como todo RPG, porém o Cut lida com temas muito mais delicados, então não é um RPG para todo mundo, às vezes até não é um RPG para quando você não tá muito bem. E se de alguma forma mexe com algum gatilho seu, alguma coisa sua, sinceramente eu não te aconselho, tá, a tá assistindo, a nem jogar e tal, mas se você consegue lidar com isso bem e tal, mas poxa, é excelente, tá? Mas explore o lazer daquilo que te causa prazer, te causa bem-estar, né? E tudo que acontece aqui, repetindo, é uma obra de ficção. Não ligue isso, os personagens, as atitudes dos personagens aos nossos jogadores e nem qualquer atitude de NPC, qualquer situação com o narrador, tá, gente? Como tudo é uma obra de ficção, a gente respeita isso como se estivesse assistindo um filme ou lendo um livro, tá? E a gente tem que tomar esse cuidado porque às vezes a realidade é muito pior. Bom, aproximadamente no ano de 2011, todos os nossos jogadores tinham irmãos ou irmãs, no caso, que tinham aproximadamente 3 anos. E essas crianças de formas distintas, porque as testemunhas, cada um falava uma coisa e tal, mas elas foram raptadas, elas desapareceram sem deixar rastros. Então algumas histórias beiravam até lendas urbanas, como uns falando que viu um homem esgo alto de terno que estava próximo daquela região e depois que a criança sumiu não foi mais visto, e alguns falaram que foi raptado, iriam pedir resgate, alguma coisa assim, mas 7 anos se passaram em nada. Até que todos tentaram investigar, chegaram até juntar as famílias, contrataram um investigador particular, e esse detetive particular demorou anos e anos para finalmente fazer um contato novamente, depois que as coisas se esfriaram, saiu da mídia, a polícia mesmo arquivou o caso, e ele enviou um telegrama para todos eles, para todos os nossos jogadores, no caso para Margot Frost, o Benjamin Fell, o Mark Gates e a Anna Miller, dizendo que finalmente tinha conseguido encontrar o rastro das crianças, que hoje estariam por volta de 10 anos, e elas estariam em um orfanato, o Orfanato Monarca. E ele aconselhou todos a irem num evento de Halloween que teve nesse orfanato e não se envolverem em nada, só para reconhecer as crianças e não se envolverem em nada. E eles foram, e lá eles conseguiram constatar algumas coisas bizarras que aconteceu. E essas coisas bizarras que aconteceram foi frustrando eles e deixando eles muito intrigados com o que estava acontecendo. E uma van saiu do orfanato em fuga e eles perseguiram ela porque essa van estava com as crianças. E essa van, ela adentrou num distrito bem cabuloso, assim, algo que eles não frequentavam. Estava ali na cidade ali o tempo todo, porém de alguma forma eles não entendiam que não tinha nenhum tipo de atração para ir naquele distrito. Era um distrito onde tinha, né, em abundância, isolamento, violência e desespero. O cenário desse distrito lembrava muito algo pós-guerra, com casas, edifícios parcialmente destruídos, muitos mobílio, conteúdo assim dos apartamentos da casa lá de fora, algumas coisas formando fogueiras, que esses entulhos, essas fogueiras disputavam espaços na rua com carros degradados e há muito tempo abandonados, né? Dentro desse distrito tinha sempre uma chuva e quando ela parava tinha um insistente vapor, um vapor ocre, que trazia odores de podridão e abandono pela cidade. Em poucos lugares tinha um pouco de uma luz piscante elétrica, pouca luz elétrica pelo distrito e aquecimento nenhum. Então, assim, conforto e repouso e descanso era uma vaga lembrança para eles desde quando eles entraram nesse distrito. Bom,
eles aos poucos foram perdendo um pouco uma noção de tempo, né? Não tem mais noção se passou dias, semanas, como que tá a alimentação deles durante esse processo todo. E eles foram passando por alguns locais lá bem interessantes, que foi, por exemplo, um prédio enorme que parecia como se fosse uma máquina em um açougue ao mesmo tempo, com vários corpos pendurados lá. E, bom, deixo para quem for assistir essa sessão também ter uma noção do que aconteceu lá, que foi algumas coisas... Eu não me orgulho de dizer o que foram, é melhor assistirem. E depois também eles encontraram um refúgio, que foi a casa da senhorita Pen, que trouxe um pouco de refúgio para eles, uma casa acolhedora, um chá quente e refrescante, e eles pernoitaram lá também. Inclusive foi um lugar que o Mark Gates aproveitou bastante, se satisfez de alguma de suas necessidades lá. Só que eles descobriram que a Pen era algo além do que uma velha senhora dando refúgio para eles. Mais importante do que isso é que lá eles descobriram que anteriormente a Pen também tinha abrigado um jornalista. E esse jornalista ele tinha um quarto lá com vários artigos e várias coisas relacionadas àquele distrito e ao dono daquele distrito, que era conhecido como Senhor Monarca. Ele que foi responsável por gentrificar e construir todo aquele distrito. Então, qual que foi o processo? Todos que moravam naquela região eram pessoal de renda mais baixa, por assim dizer, pessoas que a própria sociedade ignorava. Então, nesse processo de gentrificação, que é transformar essas casas, essas coisas de nível social mais baixo, eles foram transformando isso, destruindo e não dando nenhum tipo de indenização nem nada, só promessa para essas pessoas. E um dos responsáveis por isso, inclusive, foi o pai do Mark Gates. Ele ajudou o monarca nisso, sendo o advogado responsável por isso. E também os pais da Anna Miller e da Margot, em determinados momentos também foram ajudando ao monarca e aos regentes desse distrito a construir ele e fazer dele o que ele é hoje, que é tudo que eles passaram por isso. Então eles descobriram que, bem ou mal, eles estão pagando pelos pecados dos pais deles, e que está no sangue deles a responsabilidade por algumas coisas que aconteceram. Ainda assim, eles, motivados pelo encontro dos irmãos deles, eles finalmente conseguiram chegar ao edifício central desse distrito, que é considerado o edifício Monarca. É um edifício imponente, um edifício de 30 andares, que eles adentraram e identificaram que tinha uma escada e um elevador. Eles tentaram por alguns momentos, revezando em alguns momentos entre a escada e o elevador, passando por alguns andares. E nesses andares muitos sacrifícios foram exigidos. Alguns sacrifícios leves, outros bem pesados, mas eles nunca conseguiram passar por nenhum desses andares de forma totalmente lesa. Algo sempre acontecia. E durante esse processo também, algumas vezes o elevador, talvez por uma ironia, ou talvez por uma falha mecânica, ou talvez porque a Margot não sabia apertar o botão direito, porque ela chorava toda vez que apertava o botão do andar 30, algumas vezes esse elevador caía e quase chegava ao chão, quase, de certa forma, se ele caísse, não fosse, provavelmente tinha potencial até para matar os personagens. Porém, isso não chegou a acontecer, por sorte. Então vocês não tiveram tanto azar assim. Digamos que foi algo mediano. Mas nesse processo a Margot Frost teve uma torção no pé. O Mark Gates tinha pego umas facas, algumas coisas enferrujadas lá na casa da Pen. E na queda ele foi ferido por essas coisas. Então ele está com vários cortes, está com sangramento. Anna Miller também se feriu bastante no processo. Então, sim, vocês estão extremamente esgotados e feridos.
tá? E por último, o andar que vocês foram era um andar que ele estava exigindo algo de vocês que vocês ainda não estavam entendendo ao certo o que era. Esse andar, ele é um andar de brumas da memória. Vocês, agora já revelando um pouco mais, né, de forma até em off, né, o que esse andar exigia de sacrifício, o pedágio para passar por ele de alguma forma ileso, era uma memória. E todos vocês escolheram alguma memória que envolvia a mãe de vocês. A mãe dos personagens, da Margot Frost, do Mark Gates, da Anna Miller. Talvez quando vocês chegaram nesse andar, vocês viram quanto que o Benjamin Fell era sortudo de não ter chegado até ele. Porque como brumas, essas memórias da mãe foram sumindo, foi nublando. E todas as memórias relacionadas a essa pessoa, vocês não se recordam mais delas. E de acordo até com o background, alguma coisa de vocês, dos personagens, essa mãe era quase que uma âncora até para estar fazendo o que vocês estavam buscando, né? Encontrar o irmão de vocês, trazer novamente para essa mãe. E vocês esqueceram isso. Bom, agora, antes de eu retomar de fato, eu queria saber como que vocês estão internamente, como que está o pensamento dos personagens, como que eles estão lidando com isso, com esse vazio dentro deles, e também está aberto para fazer algum tipo de pergunta, caso vocês não se recordem de alguma coisa. Quem que começa? Margot Frost? Vamos lá. Pode ser. Antes de qualquer coisa, eu queria fazer só uns pequenos agradecimentos aqui. Vou agradecer o Táquio Júnior pelo beat, muito obrigada. CD Zalone, que seguiu a gente. Not Vorgel. School, que renovou o seu sub, muito obrigada, meu querido. Rolou Knight, que tá aí com a gente. E o Degenera 198. Muito obrigada por seguirem a gente. A gente é uma família de capivaras. Então, aparece lá no nosso Discord para bater papo e comenta nas nossas redes. Estamos sempre aqui todas as terças e quintas. E às vezes na segunda, às vezes na sexta. Um grande abraço para vocês e muito obrigada. Bem, a Margot, eu acredito que ela esteja confusa agora, né? Porque, de repente, várias memórias, inclusive da mãe dela, que são memórias muito fortes, né? O suicídio da mãe, provavelmente, né, já que todas as memórias foram tiradas, ela não se lembra mais da mãe. E aquilo era parte do que formava quem a Margot é hoje. Então eu acredito que a Margot esteja extremamente confusa agora sobre quem ela é, principalmente, e sobre o que a motiva estar ali. Acho que o principal sentimento seria esse, assim, ela estaria bem confusa. Meio quebrada, eu acho. Perfeito. E a Anna Miller? A Ana, ela tá menos depressiva. Algumas memórias ruins que ela tinha se foram junto com as memórias da mãe também. E isso faz ela se perguntar por que está fazendo isso? Por que de ser um pouco assim, não entendo o porquê de o meu pai ter ficado tão mal e ao mesmo tempo querer continuar pelo pai também, que está vivo. E, lógico, pelo meu irmão, que é uma criança e está perdida. Um pouquinho de família ali que me resta. Mark Gates. Então, o Mark Gates, ele tá uma mistura de um pouco assustado, né? Óbvio, porque não tem como não estar assustado nessa situação. Mas ele tá muito bravo, muito irritado
Porque ele descobriu o envolvimento do pai dele e ele chega a crer que tudo o que aconteceu na vida dele até aí tenha sido por essa influência nisso que o pai dele fez, né? Então ele tá um pouco irritado, ele tá querendo sair dali logo. Tentar sair dali, sair dessa cidade e continuar a vida de sucesso dele em outro lugar. Se a gente não tomar um TPK, né? Bom, enquanto vocês ainda estão, então, equilibrando esses pensamentos, tentando preencher esse vazio que ficou nessa mente nublada de vocês notam que um elevador, ele chega neste andar. Esse elevador, ele abre. E vocês logo percebem que haviam 2 elevadores. Lá no começo tinha um que vocês tentaram acessar ele e tal, e presumiram que estava estragado, e o outro era o que vocês foram tentando subir. O que vocês foram tentando subir, a luz piscava, ele falhava algumas vezes, rangia muito, então toda aquela maquinaria para mover ele assim, reclamava para subir um andar, balançava de todas as formas possíveis assim, e vocês foram loucos de andar nesse elevador, mas seriam mais loucos ainda se fossem todos os andares de escada, dados os andares que vocês experimentaram. Bom, esse elevador agora que chegou no andar de vocês, ele vai se abrindo. E pela luz dele, pela leveza que ele chega no andar de vocês, uma coisa vocês têm certeza. Ele está em perfeitas condições. Bom, ele estando em perfeitas condições, sai dele antes até de sair alguém dele, quando ele vai se abrindo, o Mark Gates ele consegue sentir um cheiro. E é um cheiro que você se recorda de muito tempo que você já sentiu esse cheiro, mas não consegue trazer aquela memória assim do que foi, de onde foi. Por exemplo, está só uma memória olfativa. E esse cheiro, de alguma forma, traz para você também uma posição de superioridade, uma posição de sucesso. E isso, em todos os sentidos, inspira você, de certa forma. Vai abrindo, ele abre. E dentro dele, assim, você já consegue enxergar uma forma feminina. É uma mulher pequena, magra. Ela tem alguns traços orientais, talvez alguns traços assim que remete a vocês, talvez de uma coreana. E só depois que o elevador abre por completo, ela, com um passo completamente preciso e polido, ela dá um passo à frente. Ela dá um passo à frente, ela olha para um lado, encontra o olhar de vocês e ela se coloca assim ao lado da entrada do elevador e faz uma mesura apontando na direção do elevador e fala: o senhor monarca está pronto para receber vocês. Cara, dá uma olhada nela de cima e embaixo. Ela parece estar armada? A roupa dela é uma roupa bem justa nela. Então, provavelmente, só que é uma roupa até um pouco social mesmo, um blazerzinho, uma saia bem apertada assim. Se ela tivesse com algum tipo de arma, assim, provavelmente geraria alguma protuberância. Então, nada que você consiga notar. Show. Eu olho para as meninas e pergunto: Sim. vamos? Acho que não temos muita escolha, né? Já chegamos até aqui. Faço um sinal assim com a cabeça, tipo, meio que cumprimentando a mulher e entro. Ela te responde de maneira educada também. Eu entro atrás da Margot. Show. Beleza. Bom, eu não dou as costas para ela, tá? Eu vou andando sempre, mantendo o personagem de frente para ela. Você vê que você toma essa postura um pouco defensiva, por assim dizer, e você vê que ela
ela não tenta demonstrar que de nenhuma maneira está reparando isso e nem está achando isso indelicado, não. Ela se comporta de uma maneira extremamente polida. Ela para de frente dos números do elevador. Ela dá uma olhadinha assim para vocês com um olhar cortês para conferir se todos estão confortáveis e ela vai com o dedo em direção ao andar 30. Nesse momento, instantaneamente, a barriga de todos vocês gelam. Vocês imediatamente sentem igual aquele friozinho na barriga quando uma montanha-russa desce, algo acontece assim, vocês sentem aquilo imediatamente, mas o elevador, de forma delicada, tão polida quanto ela, sem sons, sem reclamações, o elevador começa, ao que vocês deduzem, subir. O elevador vai subindo, vai mostrando os marcadores de andar. Ele sobe até um pouco lento, até que ele finalmente chega no que seria a penthouse, né, o terraço, né, o último andar deste prédio, deste condomínio inteiro, que é conhecido como condomínio Monarca. Bom, chegando lá em cima, no topo, vocês notam que o elevador se abre. Na que ele se abre, ela sai lentamente andando e ela abre como se fosse duas portas assim, de um vidro e com uns efeitos assim que remete como se fosse portas de cristal. Ela abre e aquele cheiro que você sentiu recentemente, Mark Gates, agora ele está inebriante, agora ele está mais forte ainda. E todos vocês também estão sentindo esse cheiro, mas a vocês não remetem nada como remete ao Mark Gates. Então, sei onde eu tô, né? Você tem a ligeira impressão que você já esteve ali. Beleza. Bom, é a sala com o luxo mais opulento que vocês já viram na vida de vocês. É toda coberta de um tapete felpudo e macio. Tem um lustre enorme pendurado no teto. E vocês começam a ouvir alguns cantos de várias pessoas cantando assim. Vocês não sabem se é algum tipo de canto gregoriano, se é algum tipo de mantra, alguma coisa assim. Mas aquilo enche o ar e aquilo é belo, bonito e doce. Ao redor da sala existem várias peças de arte. E essas peças de arte, a um olhar curto, assim, principalmente qualquer um de vocês que seja envolvido a arte ou coisas luxuosas, sentem de alguma maneira que aquilo pode ser original, sim. Que aquilo pode ter vindo de algum tipo de museu, alguma coisa assim, de forma lícita ou não. As paredes, as luzes na parede, elas vão mexendo e se movimentando de uma maneira como se tivesse um crepitar de uma fogueira. Só que vocês não conseguem enxergar essa fogueira, mas não é aquela luz focada, aquela luz bruxuleante. E nesse lugar, diferente de todo lugar que vocês estiveram no distrito, é um lugar confortável. É um lugar que ele ameniza muitas necessidades de vocês, de cansaço, de fome, de sede. Vocês começam a notar que existem várias pessoas nessa sala e todas as pessoas estão muito bem aparentadas, estão muito bem arrumadas, estão com aparência bem saudável e eles estão proferindo esses cânticos e eles vão mais ou menos abrindo o caminho para vocês. E essa garota asiática, ela vai andando e eles vão abrindo o caminho. E ela, mais uma vez, ela para mais ou menos no caminho e faz uma mesura para vocês prosseguirem. Eu quero olhar ao redor da sala e ver se eu vejo crianças em algum momento. A princípio não, porque
mais ou menos ao redor, assim, de onde vocês vão passando, tá essas pessoas e acima tá essa parede com esses quadros, mas a princípio você não vê nenhuma criança. A Eu. porta é onde só tem uma porta para onde a gente entrou, não tem nenhuma outra porta. Até então, sim, só por onde vocês entraram. Nós Margot Frost. reconhecemos alguma das pessoas que abriram caminho pra gente? Algum rosto conhecido dentre elas? A princípio, não. E elas ainda estão abrindo caminho, parece que elas estão formando como se fosse um corredor mesmo, em respeito para pessoas nobres passarem. É muita gente, Mike? Tipo, Olha, por alto ali, talvez você estima que tem umas 20 pessoas. entendi. A moça asiática, ela segue ao nosso lado ou ela ficou pra trás? Não, ela foi seguindo à frente e ela fez uma mesura para vocês Pra prosseguirem. continuar. Isso. Se vocês continuarem, ela anda alguns passos na frente de vocês, abrindo caminho para vocês. Eu continuo, então. Eu vou andando também. Uhum. Eu Perfeito. vou junto. Eu tomo uma postura mais ereta, mais firme, né? Tento não mancar, porque eu tô machucado. Uhum. Bom, até questão de dores, vocês ainda estão com esses ferimentos, mas até questão de dores, essas coisas ali nessa sala, nesse ambiente, com esse cheiro, com esse cântico, vocês estão mais confortáveis com isso, tá mais ameno. Bom, ela anda mais alguns passos e a frente abre e vocês veem como se fosse algumas escadas assim, e tem uma... Não é necessariamente um púlpito, né, um palco assim, mas é como se tivesse algumas escadas e tem uma área mais alta.
glorioso. E a proposta que eu tenho para fazer para vocês é... Ele aponta na direção lateral dele, para as cadeiras vazias. Isso está ficando grande demais, só para eu ser o único monarca daqui. Eu tenho projetos para expandir. Começou inicialmente com a parte central, pegamos alguns bairros, agora a gente já tem um distrito do tamanho de uma cidade, só que a gente quer a cidade inteira, a gente quer o estado, o país, e o mundo pode ser nosso. Isso tudo pode ser o nosso Elísio, onde vamos viver e reinar. E eu quero convidar vocês a, junto de mim, serem os senhores disso tudo. Basta quererem. Eu vou tentar ir na direção do meu irmão. Bom, à medida que você vai indo, ele vira e fala: Senhorita Ana Miller, essa é uma das escolhas também. Vocês podem encontrar com o irmão de vocês, a pessoa querida de vocês, e enfrentar todas as consequências disso. Vocês têm a liberdade. Eles estão no jardim em anexo a essa nossa sala. E na outra direção, as pessoas vão abrindo, vocês veem também uma porta dupla de cristal também. E vocês veem conforme fosse uma sacada, um deck, sem muro, sem apoio, sem nada. Ali, para quem talvez não esteja preparado ainda, existe uma maneira de cortar caminho e sair do edifício. São 30 andares, talvez vocês vão chegar lá em aproximadamente 27 segundos, vocês já chegam lá embaixo. Ou vocês também podem retornar. Aquele elevador que vocês vieram leva vocês até o andar 29. E depois vocês podem descer à vontade pelo outro elevador ou pelas escadas. E depois atravessar a cidade toda. E saindo do distrito, vocês não vão lembrar de mais nada que aconteceu aqui. Qual seria o preço a pagar por essas facilidades que você oferece? Você diz sentar ao meu lado e reinar comigo? Isso. Mark Gates, até então você não pagou preço nenhum. Até então você só recebeu benefícios desde que você me visitou a primeira vez. Você, enquanto estava na universidade, você me visitou aqui, nessa sala. Eu me lembro bem desse dia. Ele fala isso, eu olho direto pro Mark Gates, assim, indignada, sabe? Tipo, cara de... Como assim? Como assim, Mark? Do que ele tá falando? Isso faz tempo, Marco. Foi lá no início. Mas você já sabia dessa merda toda e não falou nada? Eu não sabia que era desse jeito. Eu olho indignada pra Ana, assim, tipo, como assim? E eu tô assim com um olhar de descrença, mas meio que cai na ficha que, pô, é o Mark. Para ele só interessa sucesso a qualquer custo. Eu peço perdão às damas, mas eu juro diante de todos aqui e ao glorioso que eu tentei de várias maneiras também fazer essas propostas para vocês. Mas vocês não atenderam nenhum chamado meu. O Mark Gates atendeu logo ao primeiro. Ele ainda estava na universidade ainda. Ele veio aqui e o que ele buscava foi muito simples pra gente. Era sucesso e um pouco de prazeres mundanos e carnais. E isso nós temos em abundância aqui. E conseguimos também colocar um pouco da nossa essência para que ele atraísse isso.
e vemos que ele teve bastante sucesso. E, inclusive, baseado nos negócios dele, a gente vai conseguir expandir muitas coisas por aqui. Parabéns, Mark Gates, você merece muito um lugar ao meu lado. Mas. Inacreditável, Mark. E o preço a ser pago? Da última vez que eu vim aqui, você falou que o preço ia ser acertado mais à frente. Bom, eu diria que o preço já está pago. Você não perderia nada, nada, e nem vocês. Então eu tô de Vocês boa com isso. Vocês não perderiam nada, nada do que já foi perdido para trás. A E pergunta os é... nossos irmãos? Sim, exato. Bom, vocês já perderam eles, não? Mas eles não estão ali? Sim.
abrindo. Na que esse corredor vai se abrindo, você vê através das portas de cristais, você vê essa parte externa dessa sala como se fosse um jardim florido, bonito. E assim que você olha, parece que ele sente. O seu irmão olha assim pra você e aí ele tá sorrindo assim, como se estivesse fazendo parte daquilo ali. Mas por um momento, quando ele olha assim pra você, você vê um olhar de tristeza, um olhar vazio. E só você nota isso. Ele tá sozinho aqui. Eu preciso ajudar ele. Você precisa ficar aqui com ele. Você vai ter a gente, você vai ter nossos irmãos com você do seu lado. Eu acho que só você... Eles vão ficar aqui conosco, é isso? Obviamente. Eu olho pro Monarca. O Monarca olha assim em direção ao Mark Gates, em direção a Ana Miller. Eu sou um homem extremamente justo. Saibam que tudo que vocês viram até então, nada é digno de pena. Porque tudo que vocês viram é escolhas. O que eu ofereço é liberdade. Não importa a idade, não importa nada. Dito isso, os irmãos de vocês também tiveram a escolha deles. E o que ele escolheu? Cabe a eles. Se você deseja tanto saber, pergunte a ele, Ana Miller. E ele aponta na direção. Eu vou dar um passo na direção dele, então. Tá. Então você vai indo na direção da porta, né? Enquanto a Ana Miller vai indo em direção à porta, o Monarca vai pedindo para vocês, tanto o Mark Gates quanto a Margot Frost, se juntarem a ele. Por favor, podem se sentar e vamos retomar a ritualística. E a partir de hoje, vocês serão iluminados. Vocês finalmente vão descobrir o que verdadeiramente são. Vocês são deuses, deuses poderosos. Vocês vão rasgar este véu, essa prisão. E durante este caminho todo, saibam que não fui eu que coloquei vocês nessa prisão. Eu só estou mostrando as grades. E cabe a vocês a permanecerem presos. Ele olha em direção a Ana Miller caminhando. Ou tomarem toda a liberdade e o poder para vocês. E aqueles que escolhem o sacrifício, a escravidão, também foi uma escolha e devemos respeitar. E ele aponta numa cadeira de cada lado. Vocês vão se sentar? Vou sentar à direita dele. Perfeito. Você também, Margot? Sim. Eu sento, mas eu não tiro os olhos de onde tá o meu irmão, pra onde a Ana tá indo, assim. Tentando uma troca de olhares ali com o Peter. Perfeito. Bom, à medida que vocês vão se sentando, vocês já vão se sentindo algo realmente forte e poderoso em vocês. E o nome desse homem de terno de risca de giz vai fazendo muito sentido para vocês, porque vocês vão começando a se sentir dignos de adoração. Vocês vão se sentindo como deuses, como monarcas deste lugar. E vocês vão passando, enxergando todos como servos de vocês, inclusive a Ana Miller. Ana Miller, à medida que você vai chegando, é como se a porta fosse se abrindo para você. Você vai entrar? Vou. À medida que ela vai entrando, Margot, aquilo já vai ficando bastante insignificante para você. Você tá olhando para aquilo, mas você não consegue cruzar nenhum olhar com o seu irmão, com a sua irmã. Então, assim, aquilo para você começa a ser como se fosse algo simples demais para você. Você está muito acima disso tudo. Ana Miller, você entra, os outros já observam a porta se fechando e
as outras pessoas de distintos sexos, bem vestidas, vão fechando esse corredor novamente, se posicionando e recomeçando o cântico delas. O monarca também vai começando o cântico e vocês vão se sentindo ainda mais poderosos, ainda mais fortes, como se tudo que está acontecendo nesse edifício, as orgias, as mortes, a violência, tudo que vai acontecendo no edifício, no distrito e se expandindo, como se aquilo tudo fizesse parte do poder de vocês. Quanto mais acontece, mais poderoso vocês são. E aquilo, de certa forma, também é prazeroso. É como se fosse um constante estado de orgasmo e loucura. Ana Miller, parece que tá o seu irmão e mais algumas crianças brincando a mais ou menos a 3 passos de você. O seu irmão, ele vira para você e te reconhece. Os olhos dele chegam a brilhar e ele fala: Aninha! E ele estende a mão para você ir na direção dele. Eu corro na direção dele. Assim que você começa a correr, na realidade a sensação que você sente não é como se você estivesse correndo para frente, é como se você estivesse correndo para baixo. Como se fosse uma queda livre, porque é nesse estado que você está. Você consegue estar enxergando as bordas do prédio. Você está enxergando o monarca, cada andar que vocês passaram. E aquilo para você passa rápido mas é como se você se sentisse a aprovação e o sacrifício de cada um daqueles andares que vocês passaram e que vocês não passaram. Você consegue também observar pessoas empaladas, pregadas, cobertas de sangue. Você consegue enxergar fogo, calor, ardência, dor, sofrimento. E você vai sentindo isso em cada um daqueles andares que vai passando. Os sacrifícios, parece que sempre quando passa naquele andar da memória, você deixa mais um pouco da sua memória. Sempre quando passa em um andar que você sentiu o cheiro de carne queimando, parece que a sua carne queima. E você vai sentindo isso. E à medida que isso vai passando, uma coisa que você está pedindo com todas as suas forças para que chegue, que é o chão, ele não chega. Porque novamente você parece que está naquele andar, novamente lá em cima, e a sua queda recomeça. E você vai sentindo aquilo tudo novamente, e novamente, e novamente. E você está presa nesse ciclo, que para você talvez isso seja um inferno, mas que para os seus amigos que decidiram assentar do lado do monarca, é o paraíso. E com isso concluímos o cume. Eu não vou sentir que acabou. Pra mim continua. É um inferno eterno, entendeu? Tá presa eternamente nesse loop. Ela tem razão, pra ela não acabou. Tenso. Não vai acabar. Bom, gente, como eu tinha falado, era mais uma sessão de conclusão. Então foi uma sessão curta. E até para ela fazer um pouco de sentido, a escolha dos personagens e tal é muito interessante. Vocês assistirem, pelo menos ouvirem na plataforma vermelha as outras sessões, que foram muito boas. E todo mundo sempre se ateve aqui, sempre se manteve no personagem. E isso foi maravilhoso, a escolha de vocês foi ótima. O Cume é mais uma das aventuras do livro Taroticum, que a Aburô trouxe junto com o Cult aqui para o Brasil. Uma das metas do Capim Remoto é narrar todas as sessões, todas as aventuras dispostas no Taroticum, e essa foi uma delas, para nossa alegria e tristeza. Né? E depressão, principalmente da Ana Miller nesse caso. Essa sensação de não conclusão vai ser foda. Uhum. Muito triste. Galera, muito obrigada. Um lembrete, né? Antes da gente terminar,
Seria maneiro o Mike tirar algumas dúvidas? Uhum. Posso tirar? Com certeza. O Monarca é o pai do Mark? Não, né? Não. Não? Tá. Não. Mas os pais de vocês tinham um pacto inicial com ele, foi eles que ajudaram ele a arquitetar e construir toda essa cidade, todo esse distrito. Só que no meio do caminho, até por causa dos filhos e tal, eles meio que acharam que isso estava pesado demais e eles fugiram, mas a consequência deles terem fugido é o que aconteceu com eles, que está no background de vocês e tal. Uns se suicidaram, outros foram para o hospício. Pagaram preço pela sua covardia. Exatamente. Nós ficamos com nossos irmãos, tivemos contatos com eles? Depois, bom, isso aí a gente pode deixar em aberto. Show. Sinceramente, quase certeza que não. É porque Até porque... acabou cheio de dúvidas, cheio de vontade de querer aprofundar ainda mais, eu que só perguntando, entendeu? Não, mas pode perguntar as dúvidas, pode perguntar à vontade. Até porque eu acho que nossos irmãos não são mais os nossos irmãos, né? Penso que eles estão nesse inferno há 7 anos. Uhum. Se tinha alguma criança ali, ela não existe mais. Será que... Ó, uma coisa que o Monarca falou é que ele tentou de várias maneiras atrair vocês e tal. E principalmente as damas não aceitaram. E essa noite do orfanato foi uma noite que finalmente todos vocês meio que aceitaram um convite. E quem não garante que quem arquitetou isso e quem fez toda aquela brincadeira lá não foi responsabilidade das próprias crianças? É, verdade. Porra, agora ficou pesado esse negócio. Nossa. O Scrooge fazendo piada tô com o bolada, Monarca. que eu escolhi a criança. Isso não é normal pra mim. Cara, a Margot escolheu o irmão, mas a ideia de poder pra ela é bem palatável, então... Então, É uma o Mike boa não desculpa. presta muito. O Mark não é difícil, né, gente? Galera, procura a sessão anterior, aliás, 2 sessões, né, pra trás, pra ver as ações do nosso querido Mark aí. Eu até achei que o Mark é que tinha feito, arquitetado da gente ir junto. Só que eu falei, poxa, mas ele se ferrou tanto no caminho, não é possível que ele fez, mas pode acontecer. Até eu tava desconfiado que foi o Mark que fez isso. Ai, ai, ai. Mas aí seria roubar muito a agência, né? A autonomia do personagem não dava, mas no seu background tinha um encontro com ele, né, Gohan? Tinha, cara. Por isso que você falou o cheiro característico. Eu lembrei, Isso. caraca, no alto do prédio. Quando você falou da risca de giz, eu já sabia que era ele, sacou? Falei, rapaz. E eu fui colocando alguns easter eggs também, principalmente antes de vocês entrarem no distrito, algumas visões que vocês tiveram, algumas coisas que vocês viram e tal, que remetia também. Fazer tudo parte do chamado dele. Escuta fazendo piada aqui no chat, perguntando se o seu personagem, se o nome do seu pai não era Bill. A ideia foi isso mesmo. Eu peguei o primeiro nome do Mark Zuckerberg e o segundo nome do Bill Gates e fiz o personagem rico. Caramba, velho. E o Skull matou, velho. Mas aqui, então se o nome do seu pai era o Bill, então você é o famoso filho do Bill, então. Muito bom. O Monarca só virou pra ele e falou, bora, filho do Bill. Literalmente isso. Ai, meu Deus. Mas, gente, muito obrigada por essa sessão. Mike, espero que você retorne com novas sessões de cult pra gente. Sabe que é sempre um prazer pra mim jogar cult. Eu gosto dessa sessão masoquista, né? Porque é quase um masoquismo, as sessões de cult. E Lid, Gohan, o Duque não tá aqui hoje. Muito obrigada por jogarem aqui com a gente. Nós somos o Capim Remoto. Vou passar a agenda com vocês. Hoje foi o cume, a última sessão. Quinta-feira a gente tem a terceira parte de Ordem Paranormal com o André, do Narradores Narrados, narrando aqui. Tá sendo sucesso essa sessão. Queria agradecer
a toda a galera que tem feito fanart e tem curtido bastante lá, né? Eu tenho acompanhado no Twitter, assim, o movimento do pessoal. Muito obrigada pelo carinho. E quinta a gente volta com essa galera aí. Vamos ver se esses personagens conseguem sobreviver, porque a última sessão acabou bem bombástica. Sexta-feira temos a última parte de Blade Runner aqui. Na segunda que vem, a gente tem um projeto, Noites na Serra do Mar, que é do Mar de Contos. E eles vão estar narrando pra gente um one shot, apresentando o cenário aqui pra gente. Então, espero vocês aqui para acompanhar. E na terça-feira, dia 25, a gente tem um Epicentro falando sobre LARP. E toda a nossa agenda vocês conseguem ir acompanhando ali pelo nosso Instagram. Vou mandar aqui novamente as nossas redes. Nós temos um Apoia-se também, com alguns benefícios. E quem é inscrito do canal ou apoiador tem direito a entrar no nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde estão vários dos nossos parceiros, toda a equipe do Capim Remoto, e a gente troca memes, tem figurinha de capivara, então vale a pena. Um grande beijo para vocês. Vou deixar a galera aí se despedindo. Gohan, considerações finais, enquanto eu vou procurando uma raid pra gente ir. Beleza. Então, gente, pô, é sempre maravilhoso jogar com o Mike, com a Lid, com a Loca, com vocês, com o Dudes, que faleceu no nosso jogo, né? Sempre maravilhoso jogar com vocês aí no chat também, sempre participando com a gente, deixa tudo muito mais engraçado, mais divertido, mais gostoso mesmo. Mesmo quando é um jogo de terror que mexe com nossos nervos, né? O final foi rápido, eu acho, porque o Mark realmente não presta e... Beleza, tô de boa, eu vou. Mas acho que teria um conflito ali que deve ter sido planejado, mas não aconteceu. E, gente, jogue com a gente, participe, se inscreve aí no canal que vocês vão se amarrar muito, tá? Todos os inscritos têm a capacidade de estar aqui jogando com a gente, qualquer inscrito, tá? Só participar, trocar ideia. Então, é isso. Você tem o Prime, já dá de presente pra gente, o Prime você não vai usar ele mesmo. Tá bom? É isso aí, Beijo pra galera. vocês. Quem é inscrito no canal tem direito a jogar aqui com a gente também, além das mesas off-stream que rolam lá no Discord. Vou mandar o Discord aqui também pra galera. Pode chamar lá, eu tô como Loca ou Loca Morgana, algo assim. Só. Lid, suas considerações finais. Muito obrigada por estar novamente com a oportunidade de estar jogando aqui. E espero que venha mais, que ajude, que eu volte a ser mais frequente. E muito obrigada, gente. Só agradecer a vocês. Eu amo Cult e adoro toda desgraceira. É isso. Tchauzinho. Boa noite para todo mundo. A gente tem que chamar a Lid para uma sessão mais tranquila, né, Lid? Porque a Lid só vem jogar no canal Call of Cthulhu, Cult, Rastro. A gente só chama pra desgraceira, né? Vamos jogar mago. Eu gosto. Vem jogar mago comigo, Lid. Ninguém sofre quando eu vou na Aí, olha o convite, Lid. Mentira, sofre sim. Assiste a sessão lá, galera, na plataforma vermelha, que vocês vão ver que essa de não ter sofrimento é mentira, tá? Mike, meu querido, suas considerações finais. Gente, maravilhoso. Tá podendo terminar mais uma aventura com vocês. É ótimo estar narrando Cult aqui com vocês e participar do Capim Remoto é excelente. Igual essa campanha aí, fez um ano, né? E a primeira vez que eu narrei online também foi aqui no canal e foi o Cult. E é sempre bom, né? Aquela sensação agridoce, né? É bom, mas a gente tá fazendo coisa ruim, mas é bom porque é ficção, né? E agradeço muito vocês de coração. A Lu até falou aí também da parada do LARP aí, mudando de assunto rapidamente. A gente vai ter também um LARP aqui em Juiz de Fora, dia 29 de outubro. Então, quem tiver interesse, chama a gente lá no Instagram. Inclusive, confere as fotos do último LARP que teve, que, porra, tá foda. Olhem lá, comente e tal. Chama a gente lá. E, como eu falei, a gente tá narrando, a gente tem intenção de narrar as aventuras Tarot com aí.
Quem quiser sugerir alguma coisa também, tem algumas aventuras, alguns cenários nacionais aqui que estão para sair, que aí eu tenho que analisar um pouquinho antes, ler, estudar para ver o peso dele, se cabe narrar em stream e tal, que tem sessão que não dá, o próprio, essa que teve algumas partes que foram censuradas e tal. Apesar do Mark Gates ter se esforçado para cortar tudo quanto é tipo de censura e aproveitar ao máximo, mas é maravilhoso novamente estar com vocês aqui, vocês são jogadores maravilhosos, esse chat é perfeito, obrigado, teve gente que acompanhou lá desde a primeira sessão, a Adriana, Rainha Caixa, toda vez que ela tinha oportunidade de falar comigo, ela estava me cobrando a conclusão dessa sessão, fica aí de presente para ela também, não sei se para alegria ou para tristeza, e muito obrigado a todos vocês, boa noite, gente. Mas as sessões de cult são aquele filme de terror sem final feliz, né? Que a gente fica feliz de jogar, mas é aquele feliz com um gosto amargo ali, que te deixa pensando sobre o que aconteceu por uns dias até. Né? Ainda estou traumatizada com síndrome de Burnout. Podem procurar lá na plataforma vermelha. Né? E... Ela tá geral, traumatizada até hoje com síndrome de Burnout. Não é? Eu sou a Mamãe Capivara e muito obrigada, galera. Tô mandando a raid pro Vale do XP. Vamos chegar lá com hashtag Terremoto de Capivara. O Mike já mandou. Tava no gatilho. Valeu. Grande beijo, galera. E a gente se vê por aqui na quinta-feira com Ordem Paranormal. Vamos embora.